Wazekele, Kiambote Kyako, Walali. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal, para nós, bem facilitado. Você pretende trazer um contentor frigorífico de 40 pés com carga sua de Santos, Brasil, para Lubito, Angola. Um contentor cheio de frescos, alcatra, picanha, maminha, lombo, frango. Um contentor cheio de frescos. É-lhe dado o valor de frete para trazer o contentor de Santos para Lubito de $1.600. Questão: como é que se chega ao valor de $1.600 como valor de frete? Siga-me, que eu lhe mostrarei. Ao longo desta série de vídeos sobre frete, transporte marítimo, despesas com transporte marítimo, nós temos visto que uma embarcação que empreende uma viagem, um navio, é sustentado por custos. Há uma estrutura de custos principal e depois outros custos adicionais podem surgir na receita. Portanto, custos com armamento já foram explicados, assim como custos com combustíveis, custos portuários. Neste vídeo, vamos a um quarto item desta estrutura principal de custos. Antes, dizer que estou muito feliz pela forma como vocês responderam ao meu desafio lançado no vídeo anterior. Eu recebi o vosso feedback por meio do e-mail suporte@bemfacilitado.com e no vídeo de hoje vamos desmistificar os custos com equipamento, os famosos contentores. Quando falamos em custos com equipamentos no âmbito do transporte marítimo, queremos referir-nos aos custos com contentores e abarca serviços como transporte dos contentores até o terminal, o aluguer dos contentores. Só isto move uma enorme indústria para fazer os contentores estarem disponíveis para acomodar a carga e fazer a viagem. Estamos também a falar da movimentação dos contentores dentro do terminal, movimentação horizontal, movimentação vertical do contentor. Estamos a falar do handling e estiva. Estamos ainda a falar daquilo que são os serviços de manutenção do contentor, a limpeza do contentor, a reparação do contentor, quando é necessário. Há vezes há moças nos contentores que podem deixar ele côncavo ou convexo. Portanto, hoje vamos desdobrar as variáveis que compõem então o custo com o equipamento, os contentores. Hoje vamos apresentar neste vídeo uma versão ultra simplificada, porque de outro modo teríamos um vídeo com extrema complexidade e longa duração. Noutros vídeos poderemos então estender um pouco mais a complexidade. Hoje, a versão ultra simplificada. Que tipo de contentores? Quando falamos em contentores, podemos classificá-los segundo categoria e dimensão. Na realidade, eles são classificados por um código que englobam estes dois elementos. Quando falamos em contentores de 20 pés, 40 pés, estamos a falar da dimensão. Quando falamos em contentor frigorífico, estamos a falar da categoria. Então, em termos de categorias, temos contentores secos, os famosos dry containers, que podem ter 10, 20, 40, 45 pés. Temos os contentores, dentro ainda das categorias frigoríficos, reefers, também podem ter 20, 40, 45. Temos os contentores flat rack, temos os open tops, que são abertos em cima. Temos ainda outras variantes, que são abertas nos lados. Tanto dizer que existem inclusive os high cube, que é uma dimensão extra. Diante de tanta variedade de contentores, o cidadão
decide, no âmbito do sonho da casa própria, levar o contentor e fazê-lo aparecer no meio do bita-tank. É uma prática que é desincentivada, porque deixamos de ser cidadãos e passamos a ser indivíduos. Considere a seguinte informação de viagem. Uma viagem de Brasil, Santos, para Angola, Lubito. 3.460 milhas náuticas, uma frota de contentores a serem transportados de 850 TEUs, uma frota necessária de 2.550 TEUs. Dizer que a frota a ser transportada pode ser vista em três frentes. Por um lado, há uma frota de contentores que faz viagem. Quando chega ao destino, deve encontrar outra frota que vai repô-la. Saem os contentores cheios de carga e entram automaticamente contentores vazios, no mesmo número, para o navio não aguardar, seguir a viagem de retorno e o mesmo dá-se no outro lado. Quando forem os contentores vazios, encontram os contentores cheios e assim então é possível fazer o turnaround, as viagens redondas com contentores. Portanto, devemos ver não só os que vão a ser transportados, mas aquela que é a frota necessária. Um tempo de viagem de 27 dias, aluguer de equipamento de $15 unitário, o handling estiva por contentor varia de porto, de terminal, vamos considerar $200 para os dois terminais, manutenção do equipamento, limpeza e reparação, vamos considerar $15 por contentor. Os custos com equipamento ou contentores serão então uma função do custo de aluguer, o custo de handling estiva, o custo de manutenção dos contentores. Naturalmente, poderá haver um ou outro item acrescentado em função de diversas circunstâncias. Por exemplo, nem sempre os contentores são alugados, podem ser propriedade. Neste contexto, vamos considerar o aluguer de contentores. O custo com aluguer será então uma ponderação do número de contentores pelo custo unitário do aluguer de cada contentor para a frota necessária. O custo com handling estiva na origem e no destino, que são as movimentações horizontais, verticais que os contentores necessitam, requerem, vai ser então uma função do número de contentores pelo custo unitário de movimentação na origem e no destino. Custo com manutenção dos contentores tem que ver então com uma função que pondera o número de contentores pelo custo unitário de manutenção do contentor. Números. O custo com aluguer será então $15, conforme vimos na informação de viagem, pelo número de contentores a frota necessária. Portanto, teremos então um subtotal de $38.250. O custo com handling estiva será a função do custo unitário com handling estiva e ponderado, multiplicado pela frota necessária de contentores com um subtotal de $510.000. Finalmente, os custos com manutenção,
$15 por contentor. Pela frota de contentores, teremos $38.250. O custo total com equipamentos, com contentor, será o somatório dos custos com aluguer, os custos com movimentação, handling e estiva e os custos com manutenção. Teremos então $38.250, $510.000, $38.250 e um total de $586.500. $500.000. Portanto, neste vídeo vimos então uma versão ultra simplificada daquilo que são os custos com equipamento. Porque os custos com equipamento na versão longa, na longa-metragem, requerem a ponderação detalhada na origem, no destino, do transporte até chegar ao terminal, também do aluguer, de cada um dos subitens, para diversas categorias de contentores, como falamos aqui. Numa só viagem nós podemos ter contentores secos, contentores frigoríficos, contentores open top, contentores flat rack. Os flat rack muitas das vezes ultrapassam a dimensão que lhes é concedida no navio e podem ter uma outra ponderação. Portanto, é adicionado, ele ocupa o espaço de 2 contentores e tem que se ter isso em conta. Portanto, a movimentação vertical e horizontal do contentor. Portanto, toda esta dinâmica é um exercício extremamente complexo. Neste vídeo, apresentamos então a versão ultra simplificada daquilo que é o custo com os contentores. Se, por favor, aconselhar ao cidadão para não reter os contentores lá no meio do terreno, no fundo da cidade, fora do centro, porque, como vimos, faz parte de uma cadeia extremamente organizada, cara, e a ausência de um contentor faz grande diferença. Aliás, existem termos de responsabilidade quando recebemos um contentor para a sua devolução ou então a devida compensação em caso de não devolução. Que o cidadão não se torne indivíduo, seja mesmo cidadão e devolva o contentor à cadeia de equipamento. Dito isto, continuem a enviar as vossas mensagens para suporte@bemfacilitado.com e aquela dica em voz baixa. Deixe o seu like, partilhe este vídeo com todos, com quem gosta de ter assuntos sobre o mar e subscreva. Subscrever é muito simples. É clicar no botão subscrever, fazer um login e já está a subscrição feita. Aceda a www.bemfacilitado.com www.bemfacilitado.com e encontre as fórmulas para cálculo de custos com equipamento.